Eu quero convidar os irmãos nesta noite a estar lendo a palavra comigo aqui em Números. Números no capítulo 13. Vou botar aqui o óculos porque não enxergo bem sem óculos. Números no capítulo 13, no verso 1, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; e da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Voshes; da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Agora nós vamos pular aqui para o verso 27. E diz assim: E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos delas, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Até aqui. Essa palavra o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. E eu orando ao Senhor, eu disse: Deus, qual é a palavra, Senhor? Qual é a palavra? E não me vinha outra palavra a não ser essa nesta noite. O Senhor ministrava ao meu coração para trazer para os irmãos. Porque muitas vezes, o que é que acontece, né? A gente vê aqui no capítulo de Números, Deus dando um direcionamento. Deus dando uma direção para esse povo, né? Através de Moisés, né? Deus foi lá, tirou o povo dele do Egito, levou pelo deserto, e esse povo, ele viu milagres e maravilhas da parte do Senhor. Eles viram sinais e maravilhas da parte do Senhor. Eles viram os milagres, eles tiveram proteção, eles tiveram a provisão do Senhor durante toda a jornada, né? E Deus, quando tirou eles do Egito, ele disse o quê? Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E assim, no capítulo 13, nós vemos, né, ali Deus dando essa direção, né, Moisés dando essa direção ao povo. E aí o Senhor trouxe
que Deus, ele é um Deus geracional e organizado, porque Deus, ele fez o quê? Ali ele separou cada um da sua tribo e ele deu uma direção a Moisés: separa cada um da tribo e vai organizando. Então, Deus é um Deus geracional. Então, esse capítulo, ele não fala somente da promessa, mas ele fala de uma geração. E como é importante a gente, né, entender esse fator, que Deus, ele é um Deus geracional. Quando ele faz uma promessa, ele não faz só para um, ele faz para toda a geração. E eu acredito que quando Deus separou essas 12 tribos, ele estava separando essas 12 tribos por um propósito, porque havia uma geração a seguir dessas pessoas. Só que o que acontece? O povo, ele começou a murmurar, o povo começou a ter saudade das cebolas, ter saudade do Egito, né? E aí o Senhor falava ao meu coração a respeito de que é preciso muito mais do que milagres e sinais para poder vivenciar, para poder viver a fé e confiar no Senhor. Por quê? Porque o povo viu o mar se abrir, o povo viu sendo atravessar, né? Atravessar o mar e viu a provisão do Senhor, a proteção do Senhor, a direção do Senhor. Deus não abandonou o povo em meio ao deserto. O povo estava sendo direcionado em todo o tempo pelo Senhor. Então, esse povo era um povo que ele estava vendo os milagres do Senhor. Ele estava vendo os milagres, os sinais do Senhor, a proteção do Senhor e o cuidado do Senhor. Mas o povo, mesmo assim, começou a murmurar e ter saudade do Egito, saudade das cebolas. Por quê? Porque o povo se deixou também contaminar por aqueles que vieram do Egito, né, os estrangeiros, e eles começaram a murmurar, pedindo ao Senhor que queria carne, que queria comer a carne, e queria comer a carne. Então, o povo começou também a ouvir e a se contaminar com essas conversas, e eles começaram a murmurar contra o Senhor. Então, Deus dizia assim, que é preciso muito mais, né, do que milagres e sinais para confiar em Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós, como os cristãos, nós viemos aí, né, numa caminhada, numa jornada, e se a gente for refletir, trazer essa palavra para personalizar para as nossas vidas, a gente começa a entender que a jornada, ela é muito mais do que vivenciar milagres. É muito mais do que viver os sinais de Deus, porque nós precisamos construir uma fé plena, uma fé saudável, uma fé constante, não no que Deus pode fazer para mim, mas em quem Deus é, na sua essência, na sua natureza. Porque quando nós nos perdemos muitas vezes, justamente por isso, porque a gente quer todo o tempo ver o milagre e a provisão de Deus, e a proteção de Deus. Mas quando nós mudamos a nossa forma de pensar, quando nós mudamos a forma da gente, né, agir, como Paulo diz, né, renovar a mente pela palavra do Senhor, transformar a mente pela palavra do Senhor, a gente passa a andar não mais, né, por uma fé emotiva, né, vamos dizer assim, uma fé emocional do sentido de ver o milagre, do sentido de sentir a presença de Deus, do sentido de que, poxa, Deus não está fazendo, não estou vendo, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, mas eu não estou vendo Deus fazer. Então, é preciso muito mais do que isso para poder você ter uma fé firmada naquilo que Deus é, né? Jesus disse, firmar a casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. E qual é a essência de Cristo? Se a gente vê a essência de Cristo, é a essência de Deus, porque são três em um só. E qual é essa essência? Qual é essa natureza? Como é que eu conheço esse Deus? Eu preciso entender que os processos que a gente vive, os desertos que a gente vive, é para formar justamente o caráter de Deus em nós e para que a gente venha conhecer a Deus. Porque pensa comigo, a gente vem aí, né,
de uma jornada, não sei quantos cresceram e nasceram no Evangelho aqui, mas cada um tem aqui a sua vivência, a sua experiência até encontrar Cristo. E antes de você viver e encontrar Cristo, você já passou por muitas coisas neste mundo. Quantas culturas afetou você, né? Porque a gente vive no Brasil, então são muitas culturas, muitas ideologias, muito sofisma, muitos enganos. E a gente vem para Cristo, mas a gente vem carregando tudo isso. As dores, as mágoas, as feridas, as frustrações, né? O ressentimento, a amargura, né? A falta de perdão. A gente vem para Cristo, mas a gente vem carregando tudo isso. E se a gente não se permite que Deus acesse esses lugares, a gente vai se fechando e querendo somente ver os milagres, ver os sinais, ver a proteção, ver a bênção de Deus, mas não nos relacionamos com o Deus, né? Não temos intimidade com Deus. Isso me faz refletir justamente por quê? Porque esse povo que vinha do deserto, eles tinham um líder que falava face a face com o Senhor e que dava a direção para esse povo. Mas esse povo era um povo que não ouvia a direção. Por quê? Porque eles estavam buscando somente os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres, a sua vontade. Eles queriam ser saciados por aquilo que Deus podia dar. E Deus estava dando. É fato que Deus estava dando. Quando Moisés chegava e questionava, falava para o Senhor como o povo estava questionando sobre a carne, Deus mandava a carne, né? Mas é preciso muito mais que isso. Eu preciso conhecer essa natureza, essa essência de quem Deus é. E foi isso que aconteceu, né? Aí eu pergunto para você, por que Josué e Caleb teve um posicionamento diferente de todos os outros? Porque eles estavam próximos de Moisés, eles conheciam a Deus, diferente daquele povo. Diferente daquele povo que estava só seguindo as instruções. Então é necessário a gente buscar um conhecimento de quem Deus é na sua essência, na sua natureza. Porque Deus, ele é bom, Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, onisciente, onipresente, e ele mesmo disse para Moisés, eu sou o que sou. Então, quando eu começo a me relacionar com esse Deus a partir de quem ele é, a minha fé começa a ser firmada. Não por aquilo que Deus está fazendo, não por aquilo que Deus está me dando, não por aquilo que eu sou, mas por quem Deus é. E quando a gente começa a se relacionar por quem Deus é, aí a gente começa a andar firme, a gente começa a ter firmeza, a gente começa a ter confiança. Por quê? Porque nós confiamos não em nós confiamos não no outro que está dizendo, mas nós confiamos naquele que prometeu, naquele que é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Foi isso que Caleb e Josué disse, porque aquele povo trouxe um relatório. Aquele povo, ele subiu até a terra, mas eles trouxeram um relatório para Moisés, do que eles viram naquela terra. Então, eles foram lá. Olha só como Deus, ele é estrategista. Ele deu a estratégia, vai lá. Você vai mapear aquela terra. Você vai subir lá e você vai ver quem é que vive lá, se a terra é boa, se os frutos são bons, como é que tá, se a cidade é fortificada, se os muros são altos, se os muros são baixos. A gente tem que entender que Deus, ele dá a direção para aqueles que estão íntimos dele, para aqueles que estão face a face com ele. Então, Deus, ele nos chama nesta noite para a intimidade, para buscar do Senhor qual é a estratégia para nós vencermos as nossas dificuldades,
para vencermos as nossas batalhas, para vencermos as guerras, as circunstâncias que estão adversas nas nossas vidas. Deus é aquele que dá estratégia. Quando o homem se coloca na posição de buscar o Senhor, Deus, ele dá estratégia. Foi o que ele deu estratégia para Moisés. A gente não pode ir com tudo para cima da guerra, para cima da batalha, sem saber como batalhar. Se a gente for olhar para toda a história de Israel, Deus sempre dava uma direção ao povo dele. Uma hora era só louvo, você não vai para a guerra, você não vai lutar essa guerra, você só vai adorar o Senhor. Outra hora Deus dava a estratégia, ó Gideão, tu vai descer. Na hora que você gritar, você não vai precisar lutar. Por quê? Porque os inimigos vão ficar confundidos, eles mesmos vão se destruir. Então, Deus é o Deus de estratégia, ele dá a estratégia para o seu povo, e foi o que ele deu. Então, aquele povo subiu, fez o mapeamento da terra, desceu, voltou e disse, né, um relatório, 10 daqueles deram um relatório negativo. Eles disseram, olha, a terra é boa, os frutos são bons, mas tem gigantes, mas tem dificuldade, mas tem os amalequitas, mas tem os hititas. Eram muitos povos, tem gigantes naquele lugar, os muros são altos. E aí, né, aqueles 10 deram um relatório negativo e o povo foi se contaminando e daqui a pouco Josué e Caleb se levantam e diz que Josué e Caleb se levantam e diz que o Senhor prometeu aquela terra. Se o Senhor prometeu aquela terra, então nós vamos subir e nós vamos tomar posse daquela terra. Então, o que é que faltou no povo? Diante da dificuldade de conhecer a Deus, de saber quem Deus é, da sua fidelidade, da sua justiça, do seu amor, da sua misericórdia. Porque quando eu entendo que Deus ele é justo e que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, não existe a dificuldade. Existe, Deus está comigo. Deus está conosco, então subamos e tomamos a posse da terra. Foi isso que Josué e Caleb fez, né? Mas aquele povo se deixou contaminar. Então é preciso muito mais do que sinais e milagres para poder você viver as promessas de Deus. É preciso muito mais do que sinais e milagres e provisão e proteção para poder você tomar posse daquilo que Deus já te prometeu. É preciso você confiar em quem Deus é, em quem Ele é. E Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é fiel e Ele é justo para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido ou do que nós temos pensado. Então, né, olhando a nossa trajetória, a gente vai, né, chegando do Egito, Deus nos resgatou, nós estamos agora na presença do Senhor, mas como é que está nosso coração, como é que está a nossa vida? Será se estamos confiando no Senhor? Ou será se nós estamos somente buscando aquilo que Deus pode nos dar, os sinais, os milagres, a proteção? Ou se nós estamos buscando, né, fortalecer a nossa fé naquilo que Deus é? Meus amados irmãos, eu digo para vocês que as coisas têm ficado afuniladas, têm se estreitado, os tempos têm se tornado cada dia mais difíceis. Por quê? Porque hoje a nossa guerra não é somente uma guerra espiritual, mas também é uma guerra emocional. Onde nós vemos dentro da casa do Senhor as pessoas emocionalmente doentes, abatidas, afligidas. Existe muito. E as pessoas estão indo buscar socorro no Senhor, e se nós não estivermos preparados na nossa fé, na confiança em quem Deus é, nós não vamos poder ajudar essas pessoas. Nós não vamos conseguir trazer alívio para essas pessoas. Porque como é que nós vamos ajudar se nós estamos
doentes, feridos, machucados dentro da casa do Senhor. Então, o que é que acontece? Esse povo trouxe um relatório. Por quê? Um relatório negativo, porque eles estavam olhando para eles mesmos. Eles não estavam olhando para Deus. Eles, se a gente for ver, no verso 32, eles diz o quê? E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, aquele povo, ele não estava olhando para Deus, para a promessa. Primeiro, eles não estavam olhando para a promessa, e eles não estavam olhando para Deus. Eles estavam olhando para eles. Eles disseram que eram como gafanhotos diante daquele povo. Então, toda vez que eu olhar para mim, eu vou me perder do propósito. Toda vez que eu olhar para mim, eu não vou viver as promessas de Deus. Toda vez que eu ver uma dificuldade, uma circunstância adversa diante de mim, diante daquilo que Deus me prometeu, e eu olhar para mim, eu não vou conseguir desfrutar dessa promessa. Por quê? Porque eu vou ver que eu não sou o bastante para vencer aquilo. E realmente nós não somos, né? E realmente nós não temos essa força no nosso braço. Nós não temos essa força para vencer, às vezes, as dificuldades que estão ao nosso derredor, que estão diante de nós. Mas, quando nós olhamos para aquele que é fiel, para aquele que é justo, para aquele que não muda, para aquele que nos ama, e nós dizemos, nós vamos avançar, nós vamos subir a terra, e é certo que nós vamos vencer, porque Deus está conosco. E é isso que nós precisamos ter. Mas para ter esta confiança e essa certeza, nós precisamos conhecer quem Deus é. E às vezes, para conhecermos quem Deus é, o Senhor vai nos colocar em lugares que nós não queremos estar. O Senhor vai fazer conosco coisas que nós não gostaríamos. Por quê? Porque o Senhor precisa forjar em nós esta confiança. O Senhor precisa forjar em nós esta verdade. A gente precisa largar o que a gente aprendeu lá do passado. A gente precisa abandonar aquilo que nos foi passado de geração em geração. Eu lembro que a minha mãe dizia para mim bem assim: olha, não faz isso que Deus castiga. Eu tinha Deus como um Deus distante e que só estava pronto para me castigar. Até eu conhecer o Deus de amor, o Deus que realmente nos dá a consequência das nossas atitudes. Mas ele não é um Deus que castiga. Na verdade, são a partir das nossas escolhas que nós, colhemos os frutos. Mas Deus não é um Deus que castiga. E aí, eu tinha dificuldade de me relacionar com o Senhor justamente por conta disso. E aí Deus, ele vai, no momento, ele vai, na caminhada, na nossa caminhada, Deus vai tirando esses pensamentos errados, Deus vai tirando e transformando a nossa mente com a palavra do Senhor e a partir das experiências que a gente vive com Ele, para forjar em nós essa confiança, essa certeza de que nós podemos confiar no Senhor. Sabe, meus irmãos, eu sou nova na fé, mas eu digo que o Senhor, quando Ele quer nos forjar, Ele vai nos levando em lugares áridos, lugares que vai revelando o nosso coração, revelando o que precisa ser tirado, revelando aquilo que precisa ser ajustado, tirando aquilo que precisa ser tirado. E aí o Senhor, Ele vai trabalhando em nós de uma forma para que a gente venha ganhar essa confiança, essa certeza,
E Deus, um dia, ele falou para mim a respeito de que, me fugiu da mente, acredita? Senhor, tem misericórdia. Ele vai trabalhando em nós de uma forma que a gente não quer. Para nos lapidar mesmo, para gerar essa confiança. E eu não vou lembrar aqui. Se eu lembrar, se o Espírito Santo trazer, eu vou falar, viu, meus irmãos? Mas é justamente isso, porque a gente precisa, Deus vai nos lapidando. Ele vai nos lapidando porque Ele quer que a gente confie nele. Então, são nos momentos de aflição, no momento da dificuldade, que Deus ele vai forjando realmente essa confiança em nós. Se nós formos olhar para a vida de Jó, né? Jó, ele tinha tudo, ele louvava o Senhor, mas ele estava ali. E aí chega um momento da vida de Jó, né? Que Deus permite Satanás tocar na vida de Jó. E o que é que acontece depois? Jó diz: antes eu te conhecia, né? De ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, todo o processo que a gente vive, né, nessa caminhada cristã, na caminhada, né, com o Senhor, é para realmente Deus, né, tá trabalhando essa confiança, trazer essa firmeza, essa certeza de quem Deus é em nós. Então, porque muitos abandonam a fé. Muitos abandonam a fé quando Deus não faz aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E era isso que o Senhor ia falar. Porque muitas vezes, né, nós queremos do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E um dia o Senhor falou, trouxe para mim justamente isso. Não quer dizer que eu não vá fazer, mas não é do seu jeito. E muitas vezes, Deus ele está nos levando por esse caminho, igual ele levou o povo pelo deserto, né? Levou o povo pelo deserto ali. De dia tinha proteção, tinha o maná. Não foi do jeito que o povo esperava. Mas o Senhor estava ali presente. O Senhor estava dando a provisão, a proteção e o alimento. Mas não estava satisfazendo aquele povo. Aquele povo não estava satisfeito com aquilo que Deus estava fazendo. E às vezes nós estamos assim, diante de Deus, insatisfeitos, igual aquele povo. Por quê? Porque Deus não está fazendo do jeito que eu queria. Porque às vezes a gente diz: Deus, Senhor, é assim, eu quero ir ali, chegar lá, eu quero achar graça do Senhor na vida daquela irmã, na vida daquele irmão, vai abrindo o caminho, vai abrindo as portas, mas às vezes não é tão fácil. E não quer dizer que Deus não vai fazer. Mas Ele precisa nos preparar para chegar até lá, para conquistar a terra, para ter a promessa do Senhor nas nossas vidas. Veja só, se a gente vai e alcança a promessa, Deus nos dá a promessa, né? Na forma como nós estamos, nós não vamos desfrutar da promessa. Por quê? Porque a nossa natureza é carnal. E a gente não vai estar preparado para viver, para desfrutar daquilo que Deus tem. Então, Deus ele vai trabalhando em nossas vidas. Por quê? A primeira coisa que Deus vem e fala é: tira o orgulho. Será se Deus cumprir aquilo que Deus tem projetado, aquilo que Deus tem programado para você? Será se Deus cumprir agora, o teu coração não vai se ensoberbecer? Será que se Deus cumprir agora o que Deus tem para realizar, será se a altivez não vai te deixar com o nariz em pé e você não vai desfrutar daquilo que Deus tem? Cumprir o propósito que você tem? Porque quando Deus dá a promessa para as nossas vidas, Ele não está pensando só em nós, Ele está pensando também na sua geração, naqueles que estão ao nosso redor. Um dia Deus disse bem assim para mim: 2016 eu me converti,
Não, eu me converti em 2014. Em 2016, a chama tinha apagado, a paixão não era mais a mesma, o fogo não era o mesmo. E eu disse, Deus, eu não quero voltar para o mundo, mas eu também não quero ficar na tua casa, porque eu acredito frustrada, né? Eu não quero ficar na tua casa frustrada, porque eu estou me sentindo frustrada. E eu acredito que o Senhor tem mais. Eu acredito que o Senhor tem mais. Na época, eu acompanhava uma moça no devocional e ela falava muito sobre a plenitude do Espírito Santo. E eu acredito nisso, porque eu vivenciei curas no meu quarto, cura nas minhas emoções, e eu acredito piamente que Deus, ele tem a plenitude do seu Espírito para nós, que é paz, alegria no nosso coração. Então, não tem como a gente estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor e estar frustrada. Mas eu falei ao Senhor, disse, Deus, eu estou frustrada. Eu não quero o mundo porque eu já vim de lá e eu sei o que aconteceu comigo lá e eu não quero me sentir mais dessa forma. Mas eu também não quero estar na casa do Senhor frustrada. Eu quero ter alegria, eu quero ter paz, né? Eu quero ter contentamento de estar na tua casa. E ali, né, eu fiz a oração mais ousada da minha vida, que eu digo que eu estou colhendo até hoje esta oração. Por quê? Porque eu disse, Deus, faz o que for preciso, mas eu não quero ficar frustrada. Então, eu dei permissão para Deus acessar aquilo que precisava ser acessado. E desde então, ele tem quebrado, ele tem restaurado, ele tem arrancado muita coisa. A primeira coisa que o Senhor tirou de mim foi o orgulho, a altivez. Por quê? Porque muitas vezes, se Deus fizesse naquele tempo o que eu desejava, se Deus tivesse me dado aquilo que eu queria naquele tempo, a Luana talvez não estaria mais na presença do Senhor. Por quê? Porque eu ia me envaidecer. A vaidade da natureza humana, ela corrompe o homem. Ela corrompe o homem. Então, Deus quebrou a Luana. Deus quebrou, fez a Luana quebrar e tem restaurado. Então, o que foi que eu aprendi com isso? Eu aprendi que Deus estava forjando em mim o seu caráter. Eu aprendi que Deus estava forjando em mim uma confiança em Deus, uma confiança no Senhor. Por quê? Porque quando eu me converti, o que eu conheci foi o Deus poderoso. E o Deus poderoso, ele, quando ele não faz aquilo que nós queremos, aí as coisas começam a ficar mais ou menos morna, a gente não consegue mais ter alegria, porque quando a gente se converte, Deus se revela de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Se você buscar, Deus vai falar, Deus vai se revelar. Mas aí, hoje, a Luana conhece o quê? Está conhecendo o Deus paterno, o Deus que é amor, o Deus que é justo, o Deus que é misericordioso, o Deus que é bom, que é imutável, que é eterno, que não muda. O Senhor não muda. E é isso que a gente precisa entender para a gente vivenciar uma fé madura, uma fé centrada em quem Deus é. Não uma fé centrada em quem eu sou ou naquilo que Deus pode fazer, mas uma fé centrada em quem Deus é, na sua natureza, na sua soberania, no seu poder, na sua sabedoria. Então, esse povo, né, chegou e começou a dar o relatório negativo. E nesse relatório negativo, muitos, né, ficaram murmurando. Mas o que é que aconteceu? Josué e Caleb disse, não, nós vamos subir e nós vamos conquistar a terra. E aí, meus irmãos, o que é que acontece?
como eles se viam como gafanhoto, eles não conseguiram desfrutar da promessa do Senhor. Por quê? Porque Deus, né, pegou e viu o coração daquele povo, aquele povo murmurou, aquele povo se perdeu no propósito e foi engolido pela terra. Deus exterminou aquele povo. E somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Por quê? Porque eles confiaram e eles acreditaram na promessa do Senhor. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa, né, passar por alguns lugares, passar por alguns desertos, passar por algumas circunstâncias, mas não é para a morte, mas é para que a gente venha acreditar, né, confiar e desenvolver essa confiança plena, não em quem nós somos, mas em quem Deus é, né, naquilo que Deus é, na sua essência, na sua natureza. Certo? Então, a gente precisa, irmãos, desenvolver essa fé. É tudo que Deus deseja. Por quê? Porque nós estamos vivendo os fins. E a gente precisa estar firme para a volta do Senhor Jesus. Para a volta de Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.